Boa noite, igreja, graças e paz. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia. Mateus 25, a partir do verso 14. Hoje eu quero falar sobre talentos. Talentos, a gente pode observar na vida profissional, na vida acadêmica. Se você tem talento, você recebe a promoção. Se você tem talento, você recebe algo a mais do seu patrão. Mas nós vamos ver também o que a Bíblia diz sobre talentos. E o título dessa mensagem é Desenvolvendo os Talentos. E eu queria começar pedindo para você repetir comigo. Eu tenho talentos e quero desenvolvê-lo em minha vida. Amém, glória a Deus. Mateus 25, a partir do verso 14, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas onde não semeaste e ajuntais onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Esse texto que nós lemos, nós podemos observar que existem 39 parábolas contadas por Jesus, registradas nos evangelhos. A parábola dos talentos é contada exclusivamente por Mateus. E essa parábola é a mais longa de todas as parábolas registradas por Mateus. Essa é uma das mais longas. Há uma parábola semelhante a esta, contada por Lucas, a parábola das minas. Essa parábola das minas, ela foi contada antes da entrada triunfal em Jerusalém. Mas essa parábola dos talentos, ela foi contada 3 dias antes da Páscoa. Trata-se de parábolas distintas. Então nós vamos ver o que nós podemos aprender nessa noite com as parábolas dos talentos. Essa parábola dos talentos nos ensina que os servos do Senhor devem ser fiéis administradores do que lhes foi concedido até o dia dos ajustes finais. Então chegará um dia que o Senhor vai requerer de mim e de você tudo aquilo que Ele nos concedeu. Chegará um dia que nós teremos que prestar conta de nossas vidas ao Senhor, tanto das obras que a gente fez, tanto daquilo que a gente viveu nessa terra. Existirá o dia do juízo final, existirá o dia do acerto final. E esse acerto final fala desses talentos. Por isso que eu comentei com os irmãos bem no início, que você falasse juntamente com a igreja: eu recebi do Senhor um talento e quero desenvolver esse talento sobre a minha vida.
E para desenvolver esses talentos, nós temos que vigiar muito, nós temos que orar muito. E nós vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina através dessa parábola. Ensina também que devemos estar ocupados até a volta do Senhor. Nós não podemos vacilar, nós não podemos perder tempo. Jesus está voltando. Muitas pessoas não estão acreditando, estão achando que isso aí é um conto de carochinha, mas nós temos que crer. Nós que servimos esse Deus vivo, nós que estamos observando essa palavra, obedecendo os mandamentos do Senhor, nós temos que crer que Ele está chegando, Ele está às portas. Então nós não podemos perder tempo. Essa parábola também ilustra muito bem o estado da igreja antes da vida de Cristo. Nós podemos observar como está a igreja do Senhor hoje. Quantas pessoas que têm talentos para pregar, quantas pessoas que têm talentos para cantar, e às vezes estão explorando, estão querendo fazer isso por dinheiro, estão deixando os talentos de lado e preocupado em prosperidade, preocupado com algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus disse que de graça nós recebemos, de graça nós temos que dar. E as pessoas às vezes ficam usando esse talento, usando esses dons para ganhar dinheiro. E esquecem que é o Senhor que deu aquele talento para ela. Então nós temos que ver o que está acontecendo com a igreja de hoje. O que está acontecendo com a igreja antes da vinda de Cristo. Como as pessoas estão desenvolvendo esse talento. Como as pessoas estão desenvolvendo os dons. Quantas pessoas, irmãos, estão escondendo os dons que Deus deu para ela. Talvez tem pessoas que têm vários dons, estão escondidos porque ficam observando o homem. Ficam observando o lado A, o lado B. Nós não podemos esconder esses talentos, porque senão nós vamos cair como esse último que escondeu o talento, enterrou aquele dinheiro daquele patrão. Essa parábola também fala que no Antigo Testamento existia duas moedas básicas, a dracma grega e o denário romano. Ambas eram feitas de prata e ambas eram usadas para remunerar um dia de trabalho daqueles funcionários. Então era a dracma e era também o denário. O talento era uma moeda, não era uma moeda, e sim uma barra de ouro ou de prata, equivalia a 6.000 denários, e pesava aproximadamente 35 quilos. Então era muito mais do que aquelas moedas. Então esses talentos que eram concedidos àqueles homens, ele tinha um grande valor. E eu falo para você, do lado espiritual, os dons que Deus tem te dado, os talentos que Deus tem te dado, ele tem um grande valor. Nós às vezes que não estamos sabendo usar esse talento, nós às vezes que não estamos colocando em prática os dons que nós recebemos do Senhor. E o talento, em primeiro momento, a primeira coisa a esclarecer sobre essa parábola é que o talento é mencionado aqui, nada tem a ver com o talento no sentido dos dons e capacidades. Esse talento aqui está falando de dinheiro, mas eu quero falar para você sobre o talento que fala sobre dons e capacidade. Capacidade, no grego, quer dizer dínami, poder. Você tem poder que vem do alto. Você recebe esse poder de Deus para você fazer a obra do Senhor nessa terra. Apesar desse talento mencionado no texto ser dinheiro, creio que podemos, na interpretação do ensino dessa história, entendermos que Jesus Cristo é o Senhor da parábola e que Ele nos dá muitas coisas valiosas, dons, capacidades, possibilidades, oportunidades para usarmos e multiplicarmos em nossa vida e principalmente para o seu reino. Então, quando a gente recebe esses dons, quando nós somos capacitados pelo Senhor, quando nós temos essa possibilidade de usar esses talentos, nós temos que apresentar ao Senhor aquilo com muita dignidade, apresentar ao Senhor sabendo que tudo é dele, tudo é para ele. Nós não somos nada sem o Senhor, a nossa dependência ela vem dele, a nossa dependência ela vem do alto, e nós temos que usar esses talentos no reino do Senhor, para que a obra cresça nessa terra. Jesus aqui ele ilustra a história de um homem, provavelmente esse homem era muito rico, e que se ausentou daquele país e chamou algum de seus servos, e distribuiu para eles alguns talentos. Para um ele deu 5, para outro deu 2, e a um ele deu um. Aquele senhor, depois de muito tempo, volta e resolve acertar contas com eles. E os 3 homens que estavam incumbidos de administrar suas riquezas,
se apresentar ao Senhor. Porém, um daqueles homens escondeu aquele talento. Porém, um daqueles homens, ele foi cobrado pelo Senhor também. E ele teve aquilo que ele mereceu. Então, por isso que eu falei no início, nós temos que saber que no juízo final, nós vamos prestar conta de tudo aquilo que a gente faz para Deus. 2 deles administraram muito bem, porém aquele que recebeu menos foi duramente criticado e punido, pois não fez aquele talento que recebeu render durante todo aquele tempo. Então aquele homem, ele negligenciou o Senhor, ele negligenciou aquele talento que o Senhor concedeu a ele. E a gente pode observar isso também no nosso meio, que às vezes o Senhor te dá um discípulo, talvez não é um discípulo abençoado, talvez é um discípulo um pouco problemático. Aí você começa a murmurar: por que o meu irmão recebeu 3 discípulos abençoados e eu recebi só um discípulo e além disso problemático? Aí eu tenho que te dizer nessa noite, cuida bem do pouco que Deus vai te abençoar no muito. Porque se você cuidar daquele problemático, com certeza o Senhor vai enfiar a bênção para você. Mas se você não cuidar de um, como você vai cuidar de 3 ou 5? Então o Senhor às vezes ele nos prova, o Senhor às vezes ele faz a gente passar por algo que a gente acha que não é para a gente, mas o Senhor tem a medida certa para cada um de nós. O Senhor conhece a nossa história, o Senhor conhece a nossa necessidade e Ele sabe daquilo que você é capaz. E outra coisa interessante, talvez você se julgue incapaz, talvez você ache que você não presta para nada, mas eu tenho que te dizer nessa noite, o Senhor é aquele que te capacita. O Senhor é aquele que te coloca por vitorioso. A palavra de Deus ela está cheia de bênçãos para nós. A palavra de Deus fala que nós nascemos para ser vencedores. Então, joga por terra, profetiza bênção sobre a sua vida, bênção sobre a sua família. Você nasceu para ser vitorioso e não para ser perdedor. Amém? E outra coisa, o Senhor comissionava cada servo conforme a capacidade que Ele percebia em cada um. Então, tenha certeza que o Senhor vai estar abençoando cada um de nós de acordo com aquilo que a gente é capacitado. Todos nós receberemos nosso galardão de acordo com a obra que a gente fez para o Senhor. E no final nós teremos a grande vitória. Outra coisa, era regido por um contrato. Aqueles homens assinaram um contrato. E aí você pode estar questionando, mas como que é isso, pastor? Porque se nós estamos aqui nessa noite e nós decidimos servir a Deus, nós fizemos um compromisso com Deus. Nós fizemos uma aliança com Ele, e nós não podemos sair dessa aliança, nós não podemos voltar atrás, nós fizemos uma aliança com o Senhor, que é todo poderoso e vai nos dar vitória em todas as áreas que a gente precisar. O servo se tornava naquela empreitada específica, sócio de seu Senhor. Essa é a forma oriental de se fazer esse tipo de negócio. A forma moderna seria uma sociedade como alguém entrasse com dinheiro e você entrasse com a mão de obra. Nós vemos muito isso aí no meio comercial, que às vezes a pessoa tem um talento muito bom, mas não tem o dinheiro para investir. Aí chega uma outra pessoa e monta uma sociedade, onde ele entra com dinheiro e a pessoa entra com a mão de obra. Então nesse texto aqui também fala que aquele senhor era muito rico, e ele chamou aqueles servos, com certeza ele escolheu os melhores que ele tinha ali. E se você está aqui nessa noite, você é um dos melhores também. Quantas pessoas tem nessa cidade? Quantos habitantes tem nessa cidade? E veja do seu lado quantas pessoas estão aqui hoje. Todos poderiam estar aqui, mas você foi escolhido pelo rei. Então você será capacitado pelo rei para fazer com que a obra de Deus permaneça nessa terra. Então você tem que usar esse talento, você tem que usar esse dom que Deus te deu. O acerto de contas. O Senhor voltará de uma longa viagem e exigirá a prestação de contas de seus administradores. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, a palavra de Deus diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E no versículo 19, nesse texto que nós lemos, diz assim: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Também Colossenses 3, 24 e 25.
ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então a palavra de Deus, ela nos mostra que nós receberemos do Senhor de acordo com aquilo que a gente fizer. Eu quero contar um pequeno testemunho. Um dia desse, eu ouvi o testemunho de um pastor, que ele pregava muito, ele era muito usado por Deus, mas ele estava em pecado. E aí ele sempre pregando, sempre os milagres acontecendo, pessoas convertendo, vidas sendo curadas. Ele falava assim: eu acho que Deus não está importando com o meu pecado, então eu posso continuar fazendo isso. E um dia ele foi convidado para pregar num grande congresso, e quando ele chegou nesse congresso, Deus usou uma daquelas mulheres do ciclo de oração, chegou para ele e falou: você que é o preletor dessa noite? Ele falou: sim. Olha, Deus vai te usar muito nessa noite. Creia, através da sua palavra, você será um canal de bênção aqui nessa noite. E quando aquele homem pregou, várias pessoas se converteram ao Senhor, várias pessoas foram curadas, e aquele moço saiu dali satisfeito e falou assim: olha, eu acho que realmente Deus não está preocupado com o meu pecado, pois Ele continua me usando. Quando ele chegou em casa, fez o lanche, fez a oração, assim que ele abriu os olhos, no canto do quarto dele, ele teve a visão de um anjo com a espada desembainhada, que disse para ele: eu estou te esperando para o juízo final. Então, irmãos, tudo que a gente faz aqui nessa terra, nós temos que vigiar, nós temos que orar, pedir a Deus discernimento, porque não pensa você que você está fazendo algo na igreja, está fazendo algo lá fora, que o Senhor não está te observando. Não pensa você que você faz algo que não agrada o Senhor, e você não será cobrado lá no final. Então cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você pensa sobre as pessoas, cuidado com aquilo que você aponta para as pessoas, cuidado com os negócios que você faz. Nós temos que ter cuidado, porque haverá uma prestação de conta lá no final. Isso é para mim e para você, isso é para toda a igreja. Nós não escaparemos desse juízo final, tanto para obras, como também pela nossa vida, o que nós fizemos aqui nessa terra. Então creia que chegará um dia que o Senhor vai requerer prestação de contas. Vamos abrir também 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3, 12. Diz assim, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui essa palavra que confirma tudo isso que eu falei. O Espírito de Deus, ele habita em mim e habita em você. Então não pense que no final nós vamos enganar a Deus, que nós não conseguimos enganar a Deus. Nós podemos enganar o homem nessa terra, nós podemos enganar o nosso patrão, nós podemos até enganar a nossa esposa, as esposas enganar os maridos, filhos enganar os pais, mas nós não enganamos a Deus, porque no final tudo virá à tona. Nós temos que saber que no final nós temos que prestar conta. O Senhor que prova, Ele aparecerá inesperadamente. Os servos fiéis vão saudá-los com grande alegria, aqueles que muitas vezes fizeram trabalho com lágrimas. Eu falei hoje pela manhã, quantas pessoas passam por muitas lutas, muitas dificuldades, mas estão fazendo a obra do Senhor. Isso é fazer a obra do Senhor com lágrimas, que talvez você está um caco, talvez você por fora você está todo arrebentado, mas lá por dentro habita o Espírito Santo de Deus, que faz com que você saia fazendo a obra do Senhor e saia pregando a palavra de Deus. Então Deus é aquele que nos renova cada dia, e quando o Senhor chegar, nós teremos grande alegria, e nós vamos fazer isso com alegria no nosso coração, porque sabemos que Ele está conosco. Mas os infiéis, eles vão saudá-lo com a consciência pesada. Por quê? Porque ele foi infiel naquele talento, naquele dom que ele concedeu. Então nós temos que saber usar esses talentos e esses dons que o Senhor nos dá.
O Senhor que recompensa. A recompensa é múltipla e consiste em várias coisas. Uma delas, no elogio público, no versículo 21 do texto que nós lemos, diz assim: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então aqui ele recebeu um elogio público, isso é uma recompensa que vem do Senhor. Outra coisa, lá em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 5, diz assim: portanto nada julgais antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então aqui também é uma das recompensas que nós recebemos. Outra coisa é o galardão. Esses homens que fizeram bem feito, que souberam usar aqueles talentos que o Senhor concedeu a eles, eles receberam em dobro. Olha que coisa interessante, aquele que recebeu 5, entregou para o Senhor 5, ele recebeu a recompensa em dobro também, porque o Senhor, ele paga bem, ele é um patrão justo, mas nós temos que saber usar aquilo que ele nos entrega. Outra coisa é a comunhão honrosa, fala também nesse versículo 21, porque aqui ele chama o servo de servo bom e fiel. Isso é uma honra. Isso é uma honra para nós, quando a gente trabalha numa empresa, quando você trabalha na faculdade, onde quer que você trabalhe, que no final o seu patrão fala assim: você é uma bênção aqui na empresa, eu gosto muito da sua fidelidade, eu quero te honrar com um presente. Isso é bênção, isso é recompensa. Imagina a recompensa que nós vamos receber do nosso Pai Celestial. O juízo sobre os infiéis, também existe o preço para eles. A sua desculpa desonesta, no versículo 24 ele diz: chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas não espalhaste. Então aqui ele quis dar uma desculpa desonesta. E nós também temos que vigiar, que muitas vezes a gente quer dar uma desculpa para o Senhor. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho tempo. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho capacidade, o Senhor não me dá oportunidade para fazer isso. Mas às vezes, irmãos, nós temos tempos para muitas coisas. Nós temos tempo para ir para um churrasco, nós temos tempo para ir para um aniversário, nós temos tempo para dar um passeio, mas às vezes nós não tiramos um tempo para fazer a obra do Senhor. Então nós temos que saber também usar isso, porque senão nós seremos taxados de infiéis, porque o Senhor nos concedeu esses talentos e esses dons. Isso não era verdade, porque ele teve somente pensamentos maus sobre o seu Senhor e não conheceu o seu coração amoroso. Então aquele patrão também, ele tinha um coração amoroso. Imagina o nosso Deus também, ele tem um coração amoroso. Ele quer te abençoar, ele quer me abençoar a todo momento. Mas para isso nós temos que ser fiéis. Muitos se intitulam servos de Deus, mas não conhecem o seu Senhor. Quantas pessoas, irmãos, falam assim: eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas não aceita o senhorio, não aceita que o Senhor mande na sua vida. Tem pessoas que falam assim: o Senhor pode ir até um certo limite, porque dali para lá eu controlo a minha vida. O Senhor controla toda a nossa vida é dele, tudo é para ele, então nós temos que entregar por completo. Ele estava receoso porque a má consciência o acusava. Aquele terceiro homem, quando ele enterrou aquele talento, a consciência dele acusou. Com nós também não é diferente. Quando nós deixamos de fazer algo para Deus, quando nós deixamos de fazer algo para as pessoas, a consciência nos acusa. Então nós temos que deitar e ter um sono perfeito, e acreditar que Deus fez a obra nas nossas vidas, e que tudo aquilo que a gente pôde fazer, a gente fez. Então que a gente tenha a consciência tranquila, que a gente não seja taxado como infiel. Outra coisa sobre o juízo dos infiéis: o Senhor o repreendeu. Versículo 26. Receoso respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto não espalharei. Então aqui ele foi repreendido pelo Senhor. Outra coisa, seu talento foi tirado. Versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Isso também no mundo material, isso acontece.
Você pode perceber que às vezes tem alguma empresa que tem um gerente nessa empresa, e daí chega uma pessoa nova, começa a trabalhar, começa a mostrar serviço, e aquele gerente fica estabilizado. Daí a pouco aquela pessoa vai crescendo, e aquele lugar da gerência é passado para aquele que começou cá de baixo. Porque isso é fidelidade. Então, se a gente não for fiel naquilo que a gente recebeu em todas as áreas, nós podemos perder. E aqui ele falou que o talento foi tirado e passou para aquele que tinha 10. Por quê? Ele não foi fiel. O destino foi horrível. Versículo 30. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, nós não podemos esperar esse fim deste homem. Nós temos que pedir ao Senhor misericórdia das nossas vidas. Nós temos que pedir ao Senhor que nos anima cada vez mais. Muitas das vezes, nós atrevemos em culpar o Senhor pela nossa preguiça e falta de dedicação, descaso com o que Ele nos deu. Muitas vezes nós fazemos muito pouco daquilo que Deus nos deu. Às vezes a gente pede a pessoa para orar pelas ofertas na célula, a pessoa fala assim, eu queria dar a palavra. Começa pelo pouco, seja fiel no pouco, que Deus vai te dar o muito. Então nós temos que aprender a receber do Senhor e colocar em prática aquilo que nós recebemos, com muito carinho, com muito zelo, pois o Senhor é aquele que nos abençoa a cada dia. A infidelidade pode causar pecados de omissão. São tão condenáveis como pecados de ação. No julgamento, esses pecados serão revelados. Quais são esses pecados de omissão? Primeiro, não testemunhar. Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem os confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Aqui é você testemunhar o que Deus faz nas nossas vidas. Quando você testemunha que Jesus é sobre a sua vida, quando você testemunha que Jesus faz algo tremendo na sua vida, você será justificado diante do Pai pelo próprio Jesus. Mas se a gente negar o Senhor, nós vamos ser negados também diante do Pai. Às vezes a gente fica observando aquele versículo que Pedro negou a Jesus, e fala assim, graças a Deus que eu não faço isso. Existem várias maneiras que a gente pode negar o nome do Senhor. Quantas pessoas hoje não estão carregando mais a palavra do Senhor, não estão carregando mais a Bíblia, estão usando a Bíblia no celular? Eu não sou contra isso, mas aqui você está negando a Jesus, você está negando a palavra de Deus. Então nós temos que saber que existem várias formas de você negar Jesus, existem várias formas que você não vai testemunhar o nome de Jesus. Então que a gente tenha muito cuidado naquilo que a gente está praticando. Outro pecado de omissão, não orar. 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então nós temos que orar ao Senhor também, porque se a gente deixar de orar, é pecado de omissão. Outro pecado de omissão, não confiar, não crer no Senhor. 2 Reis 7:2. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então nós temos que confiar no Senhor, nós temos que crer no Senhor, porque é Ele que faz a obra nas nossas vidas. Muitas das vezes, a gente entrega algo para Deus e fala assim, eu confio que Deus vai entrar nessa causa, eu confio que Deus vai me abençoar, mas ao mesmo tempo, lá no seu coração vem uma dúvida. Eu sempre gosto de falar que tem pessoas que entregam para Deus uma situação, mas fica segurando na cauda dela. Qualquer probleminha a gente puxa ela para a gente de novo. Isso é não confiar. Então nós temos que entregar por completo e confiar e crer que é Ele que vai fazer, é Ele que vai operar a nosso favor, pois a misericórdia dEle é tremenda sobre nossas vidas. Outro pecado de omissão, não amar ao Senhor. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Outro pecado, não praticar o bem. Gálatas 6, 9. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Ou seja, a seu tempo
nós colheremos se a gente não tiver preguiça, se a gente não fraquejar diante do Senhor. Então nós vamos colher os frutos que vêm de Deus. Outro pecado de omissão, não fazer a obra do Senhor com dedicação. Jeremias 48:10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém da sua espada do sangue. Juízes 5:23, amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Então, muitas das vezes a gente faz a obra do Senhor relaxadamente. Você às vezes recebe uma liderança de uma célula e você faz aquela célula de qualquer maneira. Você recebe um discípulo para você cuidar e você faz um discipulado de qualquer maneira. Uma vez por mês, talvez nem uma vez por mês, uma vez ou outra. Isso é fazer a obra de Deus relaxadamente. Seja qual for o seu chamado dentro da casa de Deus, no reino de Deus, você tem que fazer com zelo. Eu sempre gosto de falar, irmãos, que tanto faz a nossa irmã Flávia, que é a faxineira dessa igreja, quanto ao presidente dessa igreja, que é o pastor Marcos. Todos nós somos importantes para Deus. Todos nós temos valores diante de Deus. Então, Deus não faz acepção de pessoas para o trabalho na obra e muito menos para a salvação. E às vezes a gente fica intitulando muito importante demais. Ah não, se for para mim fazer uma faxina, eu não faço. Se for para mim ficar na porta, eu não fico. Se for para mim fazer uma visita naquele bairro, eu não vou. Que obra de Deus é essa? Então a gente está fazendo relaxadamente. E depois a gente fica querendo cobrar de Deus bênção. Depois a gente quer cobrar de Deus vitória sobre nossas vidas. Como que nós vamos receber isso se a gente não está sendo fiel a Deus? Então vamos fazer a obra do Senhor com dedicação. Vamos fazer a obra do Senhor com amor. Não importa se você não recebeu uma recompensa do homem nessa terra. Creia que você vai receber a recompensa que vem do alto. Essa é a recompensa que vale a pena sobre nossas vidas. E isso é que é importante para nós. E eu também queria falar sobre 3 lições que podemos tirar dessa parábola dos talentos. A primeira, Deus nos dá talentos conforme a nossa capacidade. Na parábola dos 3 homens, que os 3 homens ganharam quantidades diferentes de talentos e responsabilidades, segundo as suas capacidades. O interessante é que ninguém recebeu pouco. Todos receberam de acordo com a capacidade. Então, nessa noite também eu tenho a falar para você. Nenhum de nós recebeu um talento menor do que o outro. Nós recebemos um talento de acordo com a nossa capacidade. Provavelmente, se Deus te capacitar mais, você vai receber um maior talento sobre a sua vida também. Então, nós temos que buscar em Deus isso aí. Apesar dos... mesmo que recebeu apenas um talento, recebeu algo precioso e de muito valor, e podia fazer esse talento frutificar. É que eu falei bem antes sobre o discípulo, que talvez você pegue um discípulo abençoado, mas se você não fazer essa obra com determinação, fazer essa obra com muito amor, você pode julgar esse discípulo por terra, você pode fazer com que esse discípulo paralise por ali. E o que Deus requer de nós é que a gente frutifique. O que é dar frutos? É você discipular alguém, é você ganhar alguém para Jesus e ir aumentando esse rebanho. Eu gosto de falar também que nós temos que saquear o inferno e encher o céu. Esse é o tempo da gente fazer isso. Mas às vezes a gente está parado, a gente está querendo só receber e não quer dar nada para Deus, não quer fazer nada para Deus. Então nós temos que aprender que Deus nos dá talentos conforme a nossa capacidade. Então, se você tem um talento pequenininho que Deus te deu, coloque esse talento em prática, para que Deus possa fazer com que esse talento se frutifique na sua vida. Segunda lição que nós podemos tirar: Deus deseja que multipliquemos os talentos que nos dá. No acerto de conta, vemos que aquele senhor se alegra com os servos que multiplicaram os talentos. Receberam sem distinção, ou seja, receberam em dobro. Que tinha 5, recebeu 5, que tinha 2, recebeu 2. O que recebeu menos foi honrado do mesmo jeito o que recebeu mais. O que o Senhor viu foi a fidelidade no uso daqueles talentos. Então o que Deus está preocupado é de ver a sua fidelidade sobre aquilo que Ele pediu para você fazer. Se Ele pediu para você fazer uma visita, faça com amor.
Se Ele pediu para você amar alguém e cuidar daquela pessoa, cuide com amor. Se Ele pediu para você pregar uma palavra, pregue com amor. Ah, não, eu não tenho capacidade, eu não tenho potencial para isso. Nós não temos mesmo, não. Quem nos dá é o Senhor. Ele que nos coloca de pé, Ele que nos capacita a cada dia. Então não fique se julgando inferior a ninguém. Você é especial, você é menina dos olhos de Deus, você é importante para Deus. Então peça a Deus que multiplique os talentos que Ele te deu. E em terceiro lugar, Deus nos cobrará pelo que fizermos com os talentos. Isso é com certeza virá a cobrança de Deus. Todos os 3 homens que receberam os talentos foram cobrados pelo que fizeram com eles. Receber talentos é receber também responsabilidades. O último, apesar de ter apenas conservado o seu talento, recebeu dura cobrança por não tê-lo multiplicado. O Senhor foi severo com ele, tirando dele aquele talento. Lá em Mateus 26, 28 fala sobre isso. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10. Então Deus cobrará pelo que fizermos com os nossos talentos. Então, se você recebeu esse talento de Deus, peça a Deus que te dê sabedoria, peça a Deus que te ensine mesmo a conviver com aquilo que Ele colocou na sua mão. E concluindo, aquele que tem lhe será acrescentado e terá mais ainda, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. O Senhor ordena que o servo infiel seja lançado fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. A ênfase dessa parábola está centrada na ideia de que os servos do Senhor precisam trabalhar de uma forma diligente com os dons a eles confiados, pois serão considerados responsáveis pelo Senhor quando Ele retornar. Então, quando o Senhor retornar, nós seremos responsáveis por tudo aquilo que nós fizemos com os talentos que Ele nos deu. Cada um de nós tem recebido do Senhor pelo menos um dom que precisa ser usado para o bem comum. 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, irmãos, essa palavra aqui, servir uns aos outros, muitas vezes a gente fala isso, mas não coloca isso em prática. A gente fala muito em amar uns aos outros, mas a gente às vezes não coloca isso em prática. Então nós temos que amar de verdade, nós temos que ser um com o outro. Se a pessoa está precisando, dá um brado de vitória para aquela pessoa, ore por ela, clame com ela, pois a palavra de Deus fala que nós temos que alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então nós temos que ser uns pelos outros. O que o Senhor requer de cada um de nós é grande fidelidade. Então seja fiel. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 4:2: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então o que o Senhor está preocupado é que quando Ele voltar, Ele encontre fidelidade no nosso coração. E eu te faço uma pergunta nessa noite: você está sendo fiel em tudo aquilo que o Senhor tem concedido a você? Algo muito interessante, que às vezes a gente atende vários tipos de pessoas com vários problemas, e eu quero citar um deles que fala sobre fidelidade. Talvez a pessoa chega para a gente e vem falar sobre situação financeira. Eu estou passando por algo muito difícil na vida financeira. A gente vai ouvindo aquela pessoa e vai falando que eu era assim, depois a coisa foi complicando. Aí você faz aquela pergunta básica: você é fiel no dízimo? 90% respondem que não. E aí, para a honra e glória do Senhor, essas pessoas que a gente atende, a gente conversa com elas e fala sobre a questão da obediência, fidelidade, nessa parte do dízimo, que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Daí a pouco as pessoas nos procuram e falam: realmente valeu a pena, pois a minha vida está melhorando, a situação inverteu. Então a fidelidade tem que ser em todas as áreas. Você tem sido fiel lá no seu trabalho? Você tem sido fiel com a sua esposa? Esposa tem sido fiel com o seu marido? Filhos têm sido fiel com os pais? Pais têm sido fiéis com os filhos? Tudo isso Deus vai requerer de nós. A fidelidade é algo muito importante que nós temos que colocar em nosso coração. Hoje nós temos em mãos toda a revelação de Deus e somos indesculpáveis se pretendemos dizer: eu não sabia. Hebreus 2, de 1 a 4.
olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus 2, de 1 a 4. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviarmos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distrições do Espírito Santo, segundo a vossa vontade. E também lá em Jeremias, capítulo 2, 32, diz: acaso você esquece a virgem dos seus adornos e a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Então aqui, irmãos, Deus está requerendo de nós que nós não podemos ter desculpa. Naquele grande dia, você virá e falar assim: eu não sabia. A palavra de Deus nos ensina a todo momento. A palavra de Deus está nos advertindo. A palavra de Deus está nos ensinando. A palavra de Deus está sendo anunciada nessa terra. E muitas das vezes a gente não dá ouvido. A gente não coloca em prática aquilo que a gente lê. A gente não coloca em prática aquilo que a gente ouve. Naquele momento você fica abençoado, mas assim que você coloca o pé lá fora, você esquece de tudo. Então, naquele grande dia, você não pode dizer que você não sabia, porque está sendo anunciado para mim e para você todos os dias o que Deus vai requerer de nós. Nossa responsabilidade de contribuirmos com o corpo do Senhor, ou seja, com a igreja, isso permanece. A nossa responsabilidade de levar a palavra de Deus aos perdidos, isso permanece. O que Deus espera de cada um de nós é que sejamos fiéis a que Ele nos concedeu em confiança e de acordo com a capacidade de cada um de nós. O Senhor não irá exigir de nós mais do que somos capazes de fazer, mas dentro daquilo que Ele mesmo nos capacita, Ele irá exigir resultados proporcionais. Então eu termino com uma pergunta: como nós esperamos a vinda do Senhor? Como nós estamos esperando esse grande dia? O que nós temos feito com esses talentos para apresentar ao Senhor naquele dia da prestação de conta? O que você tem feito com os dons que o Senhor tem entregado para você? Essa é a palavra que eu tenho para a igreja nessa noite. E que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração, para que nós possamos mesmo viver dias melhores nessa terra, para que nós possamos receber as recompensas do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém?